Opa! Chegamos então, estreia do nosso programa Um Pouco de Paz. É um prazer estar aqui com você que já está online com a gente. É um prazer ser parte da família da TV IBMS, irmão. Família mesmo, porque eu já tive aqui outras vezes e eu sempre me senti muito em paz. Então não tem como eu dizer para você que um clima seria diferente desse. E num clima familiar, é claro que eu trouxe minha família aqui hoje para estar comigo. Só que antes você pode estar olhando, talvez você vê outros programas, outras programações, e imaginando quem é esse cara que está falando aí hoje. Quem é esse cabeludo? Nunca vi esse cara aqui. Eu quero me apresentar para você, tá bom? Então, meu nome é Lucão Mendanha. Eu tenho o prazer de estar agora com você toda semana. Eu tenho o privilégio, essa honra de fazer parte agora desse time. E você vai cansar um pouco de me ver, mas eu vou sempre trazer um convidado diferente para você não cansar tanto do meu rosto. Hoje, irmão, você vai cansar um pouco porque eu trouxe um bem parecido aqui. Então, talvez você vai dormir pensando nesse rosto. Mas nas outras semanas pode ficar tranquilo que você não vai passar por isso. O que é o programa Um Pouco de Paz? Nós queremos nos sentir na sua sala, batendo um papo com você, gerando coisas boas, contando o que Deus pode fazer, contando coisas maravilhosas que Deus tem operado na vida de jovens, na vida de adolescentes, e contando um pouco de testemunhos que com certeza vão impactar a sua vida. Com certeza vão fazer você transicionar sua mente e entender o quanto Deus não está morto, o quanto Deus não tem preguiça de fazer algo com você, em você, por você. Então, dando esse começo, essa primeira fala aqui, essa primeira conversa com você, eu quero agora entrar na principal parte, que é trazer convidados. Então, entra aqui hoje o meu irmão gêmeo, Nick Mendanha, o cara maravilhoso, lindo, cheiroso, está aí com a gente para a gente bater um papo. E o cara, o Big Brother, nosso irmão mais velho, Vitor Mendanha. Tão lindo quanto, tão cheiroso quanto. Diz que não é jovem, mas é um pequeno gafanhoto ainda. Então, ó, você que está olhando essa imagem aí, essa é a família Mendanha. Deixar um salve, um beijo, um abraço para o nosso paizão, Robson, que provavelmente está online aí. Big Rob, um abraço, papai. E todos vocês que estão aí acompanhando, a gente quer novamente reforçar para você. A gente vai bater um papo, a gente vai contar um pouco de como nós conhecemos Jesus. A gente vai uma hora até deixar de olhar um pouco para você aí que está conectado na câmera e olhar aqui um para o outro, para você se sentir realmente como se a gente estivesse num churrascão, sabe? Não tem nada melhor do que um churrascão, irmão. Um churrascão, batendo um papinho, sabe? Sentindo aquele cheiro de piscina e curtindo a família. Essa é a programação, beleza? Então, dá um salve aí para a galera, Vitor. Fala, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Prazer estar com o Lucão aqui. A gente vai bater um papinho hoje falando sobre a nossa conversão. Desculpa, Nick. Começou, vocês já viram como é que é, né? É baixa estima lá no alto, né? Então, assim, tristeza, mentira, são abençoados e maravilhosos. Compartilhar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho da família, que nesse tempo, infelizmente, tem ficado um pouquinho de lado nesse mundo atual, mas graças a Deus a gente conseguiu trazer isso para a nossa realidade, sermos unidos, amigos, e o Senhor tem nos abençoado. Graças a Deus. Esse aí é o Vitão. E agora, Nick vai se apresentar aí para vocês, tá bom? Um cara que vai falar muito hoje para a gente, e vai conversar tanto hoje que ele nunca conversou tanto quanto ele vai conversar hoje. Realmente. Gente, muito prazer. Eu sou o Nick. Assim, eu sou o Nick, né? Meu nome é Nicolas, mas me chama de Nick. Você que já tem intimidade comigo, você que não tem também pode me chamar de Nick. É um prazer e também tem um detalhe engraçado sobre isso hoje, que é a primeira vez que estamos juntos em algo diferente, assim, né? Numa conversa, numa transmissão. Exclusivo, irmão. Então hoje é o dia de falar mal um do outro. Grava aí. Então, já que a gente se apresentou, já que a gente já disse para você qual é a proposta desse programa, a gente vai agora contar um pouco para você de como a gente conheceu Jesus. Você vai poder ouvir percepções diferentes de um cenário muito parecido que a gente passou e entendendo o quanto Deus é intencional, o quanto Deus tem propósito em todas as coisas, mesmo quando não parece. Então, você que está
até agora aí prestando atenção, você que talvez está assistindo esse vídeo em um outro dia, em um outro momento, isso é para você. Então, para um pouco o que você está fazendo, tenta ligar aí, aumentar o seu som aí do seu celular, da sua TV, para você ouvir da boca de 3 jovens o quanto cenários que pareciam escuros, estranhos, totalmente sem propósito, podem se tornar a principal transição, a principal transformação da nossa vida. Tenho certeza que você pode estar passando por um dia difícil agora, ouvindo isso, e ouvir o que Deus fez e ainda está fazendo na nossa vida, pode transformar a sua vida. Pode no sentido não de que Deus não tem poder suficiente para fazer, mas pode no sentido de você abrir seu coração para receber. Então, que você possa abrir seu coração agora, nossa oração, nosso intuito, nosso propósito de estar aqui é poder abençoar você com as coisas que nós temos experimentado. Então, para a gente começar, eu quero dizer para você o seguinte: nós conhecemos Jesus num ambiente muito escuro, num ambiente realmente parecia sem propósito. Eu posso falar isso porque a gente compartilha muito, a gente estava compartilhando até agora, antes de chegar aqui, o quanto que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Só que Deus ele cuidou de todos os detalhes. Onde foi que começou tudo isso? Para você entender o quanto que esse cenário realmente parecia muito escuro. A gente mudou de cidade, a gente morava em Vila Velha mesmo. A gente foi morar em Linhares. Esse cara aqui trabalhava junto com o nosso pai numa empresa que era em Soretama. A gente passava o dia todo na escola, eles o dia todo trabalhando. E a nossa mãe ficava em casa praticamente o dia todo, num cenário assim, numa casa muito grande, só que tudo parecia muito feliz, tudo muito bem, tirando o calor insuportável que era lá, mas era um clima muito tranquilo, parecia que estava tudo muito confortável. Só que eu estou pulando algumas partes, porque senão a gente vai ficar 7 horas conversando aqui. Mas, num determinado momento, a gente viu que a gente se deparou com o diagnóstico de uma doença da minha mãe, que era um câncer no pâncreas. E isso abalou muito todo mundo. Todo mundo que estava com uma vida confortável, olhando para um lugar, a gente parou, olhou para trás, viu que a gente estava um pouco sem norte, tocou no ponto que era a principal união da nossa família, o principal vínculo nosso de Porto Seguro era a nossa mãe, e a gente começou a ver que a gente não tinha o que a gente mais precisava, que era um porto seguro. Porque a gente teve medo de perder o nosso principal ponto de segurança, sendo que não era para ser assim. Hoje, nós como cristãos, a gente sabe o quanto que o nosso porto seguro já não é uma pessoa, né? Já não é mais um relacionamento de irmãos, apesar da gente se dar super bem. Hoje em dia, o nosso porto seguro é a nossa fé em Jesus. Mas antes a gente viu ficar totalmente sem direção, sem nenhuma convicção de nada, sem propósito nenhum. E nisso Deus começou a mover. Mas a nossa primeira percepção disso foi: acabou geral, irmão. Acabou, não tinha esperança, não tinha luz, as coisas pareciam estar muito complicadas. A chance de vida dela era de 3%, era algo muito fora do nosso cenário. E nisso a gente voltou para Vila Velha. A gente foi para uma igreja evangélica que tinha um culto de cura e libertação ali. Só que não foi a família toda direto. Foi primeiro o meu pai com a minha mãe, aí a minha mãe, que já era uma pessoa maravilhosa. Eu falo minha mãe com os 2 irmãos aqui, né? A nossa mãe, que era uma pessoa já maravilhosa, mas ainda não tinha confessado Jesus. Talvez você conhece alguém assim, ou você é assim. A importância de confessar Jesus para que você pegue e realmente viva tudo que Jesus te dá é muito importante. Não se ache só uma pessoa boa o suficiente. Entre no aspecto de confessar para que você ande como um filho, uma filha de Deus. E nossa mãe experimentou isso. Ela, no momento mais difícil, ela soube que ser uma pessoa boa não era suficiente. Ela precisava de Jesus. E ela confessou Jesus ali, nesse ambiente de choro, de dor, e era muito complicado. Foi uma pessoa muito guerreira, porque era uma dor insuportável. E nesse meio tempo eles foram para o melhor hospital do Brasil, foram cuidar com os melhores médicos e tentaram de tudo. E nesse meio tempo a gente foi começando a chamegar a igreja. Eu fui começando a chamegar a igreja ali primeiro, aí eu me converti, o Nick estava ali sempre junto. Acabou se convertendo, Deus demorou um pouco mais a pegar esse cara aqui, mas depois, quando pegou também, não teve jeito. E
qual é a ideia maior da gente estar contando esse pré-encontro com Jesus? É você entender que ambientes escuros não te separam de ter um encontro com Jesus. Ele está sempre por perto, está sempre gerando ambientes onde fala assim, olha, eu estou aqui esperando, eu não vou te forçar a barra não, mas quando você quiser sair daí, você pode sair. É como se a gente estivesse num quarto fechado, escuro, mas com a porta destrancada. É a gente pegar, abrir e sair, Jesus está ali esperando você. Então, para que eu não fique falando o tempo todo, talvez vocês queiram acrescentar um pouco sobre esse pré-encontro com Jesus, eu só quero realmente que a gente, você tenha a oportunidade de ouvir 3 percepções diferentes do mesmo cenário. Qual era o nosso cenário? 15 para 16 anos, a gente estudando o dia todo, chegava, tinha tudo pronto em casa, até o momento que a gente não tinha nada. No caso do Vitor foi um outro cenário. Mas diz aí, Nick, sobre isso que a gente já conversou até agora, o quanto que foi importante a gente ter um ao outro, o quanto foi bom a gente ter a nossa amizade bem firmada, mas qual foi a sua percepção de tudo que eu falei até agora? É interessante as pessoas saberem, porque somos irmãos criados pelos mesmos pais, pessoas que trataram com o mesmo amor, mas a nossa percepção diante de um cenário escuro pode ser muito diferente. Eu quero que você perceba isso, escutando da boca de 3 jovens, o quanto que Deus é intencional e trata onde Ele quer. No meu caso, a gente já falou sobre isso, mas no meu caso ali, para suportar o que foi passar pela doença da minha mãe, da nossa mãe, e passar pela perda da nossa mãe, foi uma coisa que, para mim, eu nunca fui o cara que fiquei pensando assim, por que levou, e ficar me martirizando. Mas eu demorei muito a absorver aquela dor, né? Eu falo isso com eles e eu tive muito esse aspecto de demorar a me deixar viver aquilo ali, porque eu acho que tem parte do luto que a gente precisa viver, até para a gente fechar aquela página ali, para a gente estar pronto para viver as outras páginas que Deus tem pra gente. Então, eu demorei muito para cair a ficha e de fato viver aquilo ali. O primeiro dia que eu chorei de verdade foi depois de 5 anos que já tinha acontecido. Foi quando meu pai soltou um comentário no carro, assim, totalmente despretensioso. E aquilo ali me quebrou tanto, porque o que me fez chorar foi que meu pai um dia virou para mim no carro e falou assim, a sua mãe, ela sabia que depois de um tempo você ia ser o mais difícil, porque você não ia falar quando você estava triste, para você tentar cuidar dos seus irmãos. Porque assim, o Lucas, ele é bem intenso, o Vitor, ele é bem intenso, eu também sou intenso, só que eu sou mais contido, eu acho que eu sou mais intenso comigo, assim. Então assim, eu demorei muito a sofrer, a me deixar sofrer, não que eu não sofria antes, eu sofria esse tempo todo, mas eu demorei a me permitir sofrer. Mas eu sei que esse tempo foi um tempo muito importante também, por ter o Lucas sempre comigo, por ter minha família comigo, por ter a igreja comigo. Foi um lugar onde eu fui muito acolhido, a gente foi muito acolhido nessa época. Não tem como nem comentar o quanto fizeram por nós, como a gente era novo, a gente era adolescente, muitas pessoas criaram um carinho por nós muito grande. Então, assim, sozinho a gente nunca ficou. Apesar de todos as dificuldades que meu pai encontrou na época, do jeitinho dele, ele também tentava estar ali, proporcionando o que ele podia para a gente. Então, assim, foi uma época muito difícil, onde a gente se viu com muitas necessidades, mas ao mesmo tempo o tempo foi passando e a gente foi vendo que em todas as necessidades Deus estava ali. Então, a gente nunca precisou sofrer pela necessidade. A gente, às vezes, sofria porque a gente não sabia viver o processo, né? Porque, como eu falei, eu demorei a sofrer e o que eu precisava naquela hora era botar para fora. A gente pensa que curar, a gente vai curar o que está lá dentro, mas às vezes a gente só precisa, de uma forma grosseira, eu vou falar, mas assim, vomitar espiritualmente, né? Colocar para fora aquilo que está lá dentro da gente. Então, no meu caso, eu acho que a minha percepção maior sobre esse tempo todo foi a minha demora a me permitir sofrer. Eu demorei a saber como botar para fora. Eu ouvia todo mundo, eu ouvia meu pai, eu já
Já vi meu pai chorar várias vezes, meus irmãos, todo mundo com uma facilidade tão grande de falar o que estava sentindo, e eu demorei. Então, acho que o meu caso foi um caso como esse. Então, para mim foi bem difícil também em relação a ter que ficar sozinho em Linhares, né? Nesse período eu trabalhava e foi o período da minha vida que eu fazia mais coisas ao mesmo tempo. E ainda, infelizmente, sem Jesus, então estudava, trabalhava, tinha no trabalho 3 locais de trabalho. Eu lembro de estar dormindo, não sabia onde eu estava. Se eu estava em Vila Velha, se eu estava em Aracruz, se eu estava em Linhares. E ficou aquela demanda enorme, muita coisa para fazer. O período da pós-graduação lá foi bem pesado em relação ao estudo. Aí vinha para cá aquela coisa toda. E assim, o que o Lucas falou do alicerce, eu acho que o que mais foi super complicado da ausência era a estrutura mental da mamãe, né, cara? A mamãe era uma mulher muito forte mentalmente, né? Ela tinha aquela situação de ter formação acadêmica em psicologia, né? Que ela não chegou a pegar o diploma, mas era uma baita da psicóloga, conselheira, amiga, e uma pessoa muito fácil de resolver problemas. Eu vejo que algo que a gente pôde resgatar dela, e eu tento trazer esse resgate em relação à mamãe, é resolver problema facilmente. Ela tava ali aquele problemão e, poxa, não, vamos fazer tal coisa desse jeito aqui. Eu via muita facilidade. E, assim, para entender essa parte que o Lucas falou dos 3% também, que para complementar, foi o mesmo câncer do Steve Jobs, mamãe teve, na cabeça do pâncreas. E na ciência, eu lembro de fazer pesquisa, teve um caso de cura, em toda a ciência. E mamãe, aquela vez, fez a cirurgia com o médico do vice-presidente do Brasil, né, que era o José de Alencar, lá na época do Lula. Então, assim, foi um cenário, igual o Lucas falou, de escuridão muito grande. E aí, minha parte, né, da minha ótica foi estar trabalhando com uma baita responsabilidade. Eu exerci um cargo grande na empresa e eu ficava muito assim, eu preciso dar suporte, eu preciso estar junto, e com uma falsa responsabilidade também, porque eu era irmão, não era pai. Nunca fui pai de vocês. E eu ficava com uma falsa culpa muito grande, aquilo me corroeu muito tempo. O pai também foi, logo no período que a mãe faleceu, trabalhar fora. Aí eu lembro assim de uma coisa que foi muito pesada para mim, vocês dois lembram com certeza, quando a gente foi no médico com vocês, Dr. Rubens. Vocês lembram disso? A gente chegou, o médico deles, né, de pediatra, naquela época já era da adolescência deles, mas foi o médico que acompanhou a infância deles todinha, a vida inteira, e mamãe sempre ia assim, já com pré-diagnóstico, né? O Nick tá com um pigarro aqui, sei lá o quê, o Lucas tá com febre, mas eu já tô administrando nimesulida, com sei lá o quê. A mamãe já ia, assim, o cara só assinava a receita para dar andamento. A gente entrou no consultório, aí chegou, comecei a falar, e ele chegou assim: Vitor, cadê sua mãe? Cara, aquilo ali deu um baquezão sinistro de assim, não tem jeito mais agora, bola para frente. Isso já tinha, sei lá, uns 6 meses, não foi super assim logo depois, que vocês estavam bem mal, assim, de vias aéreas, etc e tal, e o que foi. E aquilo ali foi muito baque para mim, de chegar assim e falar: caramba, eles são muito novos ainda, a gente tem 8 anos de diferença. Eu já estava numa vibe também de trabalho, então eu tive que amadurecer mais rápido em relação à parte do trabalho, porque ninguém dá mole para ninguém, né, cara? Você tem que resolver as coisas, e papai longe, e aquele negócio de vir final de semana, e eu não conseguia dar suporte nenhum para eles. Eles foram, eles dois mesmo, os dois contra o mundo, né? Aquela situação toda. Então, para mim, em relação assim, em querer ajudar, mas também a falsa culpa, então me gerou um fardo muito grande. Eu fiquei com esse fardo muito tempo, com uma culpa muito grande, assim, de, poxa, eu não forneci o que eu podia fazer para meus irmãos, etc e tal. O Nick falou de expor sentimentos. Eu sou muito fácil de expor, falo mesmo, não tenho. Eu lembro também no dia do velório da mamãe lá, que a palavra foi para mim e eu tive que, nem era convertido ainda, cara, né? A mamãe faleceu, infelizmente ainda não tinha Jesus no coração, mas eu lembro até hoje da frase que eu falei: eu jamais quero esquecer o legado que ela trouxe de alegria, de coisas boas, de a gente ter essa facilidade de enxergar o bem nos pequenos detalhes. E Nick demorou 5 meses, mas eu chorei ali, cara. Lembro certinho. A Sandrine chegou de manhã, deu uma má notícia, a gente foi lá pro velório, aquela situação toda, vendo aquilo tudo. Eu chorei tudo que tinha que chorar.
e depois dali foi só saudade. Então, assim, graças a Deus, até hoje tem, cara. Outro dia, não vou emocionar, não. A gente tava vendo um seriado, eu e a Mari em casa, aí a música que tocou era que mamãe cantava quando era criança, cara. Vocês nem imaginavam nascer ainda. Música banho, mó antiga lá do Gonzaguinha. Caraca, bicho. Eu fui lá pra fora, eu chorei tanto, velho. Chorei tanto. Falei, Mari me ajudou e tal, mas de alegria, velho. Assim, de lembrar dela, de tipo... E de ter ela perto só, cara. Só disso, de saudade. Mamãe era muito especial, cara. Muito bom poder lembrar dela e tudo, mas só disso. Não tô triste, cara. Eu não tô triste aqui. É só ter saudade mesmo de ter ela perto. Poxa, eu e a Mari, a gente vai fazer 12 anos junto no final de semana, cara. Amor, te amo, viu? Você é maravilhosa. Te amo muito, muito linda, maravilhosa. E é uma coisa tão especial que Mari casou com a mesma altura e peso da mamãe, né? Sei se vocês manjam isso aí, cara. Mari com mesma idade, cara. Mesma idade, altura e peso da mamãe. Então, assim, eu fiquei 6 meses sem, né? 6 meses depois de mamãe faleceu, eu tive a oportunidade de conhecer Mari e a gente vai completar 12 anos junto agora. Quem ajudou? O Lucas foi o cupidão aí. Ah, tá. Obrigado. Obrigado. E de ter ela junto da Mari, cara, queria que elas fossem amigas, mas o Senhor sabe de todas as coisas e eu tenho certeza também que se mamãe não tivesse falecido, eu não tinha conhecido Mari, cara, que eu estaria até hoje lá no mundo lá e infelizmente sofrendo bastante. Então, gente, e o mais interessante de tudo que a gente está falando aqui é que nesse meio tempo, Deus já foi abrindo nossos olhos com relação a coisas que a gente vive hoje. Assim... É muito interessante como Deus ele vai dando alguns flashes, alguns spoilers do nosso futuro, sem a gente enxergar nada no nosso presente de como isso pode acontecer. E nesse meio tempo, a gente vai contar um pouco mais agora sobre a questão de propósito mesmo. A gente quer muito que você entenda o quanto Deus ele está presente também no dia mau, no meio do vale de ossos secos, ele pega e transforma, e renova, e traz todas as coisas à vida. Mas é interessante que nesse meio tempo, nesse cenário que você está ouvindo, eu tive uma experiência de saber do meu chamado pastoral para jovens. E eu olhei e falei, morando com o Nick, não sabia cuidar dele, não sabia cuidar de mim, não sabia cuidar de nada. E pensando, eu fui chamado para cuidar de gente, para amar pessoas, e eu não consigo fazer isso com minha família, dentro de casa. E nisso a gente foi começando a ter o principal, talvez assim, o principal virada de chave da nossa vida. Que era como se Deus virasse para a gente e falasse, olha, eu tenho tudo pronto aqui, eu estou enxergando você pronto, eu estou satisfeito com o que eu fiz com você, estou vendo você aqui moldado, maduro, e valeu a pena pagar um preço por você. Só que agora você pode definir se você quer seguir esse caminho aqui, e ser esse cara que eu estou te chamando para ser, ou se você quer continuar a sua vida com dúvida, perdido. E eu costumo falar que o evangelho, ele não é um evangelho de conforto, ele é um evangelho de confronto. O meu pastor, ele falou algo nesse final de semana, eu até conversei com ele e falei, cara, você, assim, mexeu comigo de uma forma muito, muito diferente. Porque ele pegou e falou que o evangelho não é simplesmente algo prazeroso, uma alegria, nossa, que vai ser um presente que você ganhou pronto ali. Não, o evangelho é como se fosse um trabalho de parto. E ali você entra, a mulher entra para uma sala, sentindo dor, gerando algo, e pega, mexe e transforma e sente dor, só que no final ela sai ali com o fruto de algo que foi um processo de dor, mas que gerou vida. E esse é o evangelho. E para a gente foi a mesma coisa. Só que teve um dia que a gente decidiu. E eu não estou falando para você sobre algo de decisão, de você entregar sua vida para Cristo. Eu estou falando sobre você decidir viver a base da sua identidade em Cristo. E isso que eu quero falar um pouco mais com você agora, que a gente vai conversar um pouco mais agora, que é sobre o seguinte. Eu um dia tive dúvida se realmente o que Deus tinha para mim era o que eu queria. E eu relutei muito. Muito. Por quê? Porque eu sentia que eu não me conhecia. Mas a gente tem falado aqui da nossa mãe que ela, se tivesse simplesmente viajado, ficou presa num país, ela não conseguiu voltar até hoje, ela apareceu hoje.
ela ainda ia conhecer a gente mais do que a gente, com certeza. E fazem 12 anos. Com certeza. Só que é interessante que quanto mais a gente foi conhecendo Jesus, a gente foi entendendo que o nosso propósito está nele, a nossa identidade está nele, ele conhece a gente, ele sabe quem a gente é, quem a gente foi, quem a gente vai ser, a gente foi começando a entender alguma coisa. Olha, eu posso aceitar, ou eu posso tentar fugir da melhor forma possível, que eu enxergo como seja mais fácil, mas esse é o interessante. Quanto mais a gente fugiu, mais de longe ele pegou. Toda igreja que eu vou, vocês já estão ligados, vocês sabem disso, que eu chego e falo assim, ó, vira para quem está do seu lado e fala assim, Deus vai te pegar hoje. Porque eu sei que ele pega, irmão. Se pegou esses 3 aqui, ele pega você com certeza. Porque são 3 pessoas que tentaram muito fugir da identidade em Cristo. Vocês estão olhando para 3 pessoas que têm chamado pastoral. 3 pessoas que tentaram ao máximo fugir disso. Muito, muito, muito mesmo. Só que nesse cenário foi o cenário onde eu tive um encontro com Deus de realmente aceitar essa identidade ou não. E vocês? Foi nesse cenário também que vocês souberam que foram chamados para fazer algo que tinha mais dificuldade de fazer? Ou foi algum outro momento? Vamos começar com o Vitor dessa vez. Você segura aí só um pouquinho, tá querido? Então, em relação à parte do chamado ministerial, depois de converter, foi imediato. Eu lembro até hoje, noivo da Mari, a gente foi no monte, né, propósito do monte, aquela coisa toda. A pastora chegou lá, ela chegou, me mandou ajoelhar, olhou para a Mari assim e falou assim, tá preparado para ser esposo de pastor? Eu nunca mais esqueci aquilo e depois disso várias coisas. Mas dentro do que o Lucas falou, assim, o que é mais interessante é o saber de onde aconteceu, de como aconteceu, né? Eu, infelizmente, fui promotor de boate, bebida alcoólica e farra e festa, né? O Nick, não sei se você vai lembrar disso, mas me marcou muito, cara. Você falou uma vez pra mim que você lembra de eu chegar bêbado em casa e aquilo te marcou muito. Então, assim, foi algo assim, poxa, o irmão mais velho tá levando de forma negativa pro irmão mais novo algo. E, infelizmente, eu tive uma vida mundana muito, muito pesado por um período. E na conversão foi algo muito rápido, cara. Graças a Deus, assim, largar bebida alcoólica, largar festas e tudo. O Senhor me tirou toda aquela vontade. E Ele foi me proporcionando muitas coisas em relação a isso, de parar e olhar e entender. E rapidamente também em relação a estudo. Eu lembro logo no início já começar a fazer todos os estudos possíveis, ler Bíblia rapidamente. Eu lembro de ler do Novo Testamento muito rápido, várias e várias vezes. Romanos, eu acabei decorando Romanos, tudinho que tinha ali. E me engajar rapidamente. A gente casou, eu e a Mari, a gente casou, fomos para Linhares. Lá, rapidamente, também virei professor de escola bíblica. A gente teve um ministério legal lá de adoção de novos membros, todo mundo que confessava Jesus era comigo, eu levava na salinha, a gente encaminhou, começamos os pequenos grupos da igreja, lá na IBL, lá em Linhares, né? O pastor Jabes está lá hoje, mais de 100 pequenos grupos, cara. Começou lá com a primeira sementinha dos primeiros cursos dos líderes, graças ao Senhor, fui eu que levei lá os primeiros cursos, a gente trouxe de um seminário. Então, depois disso, eu fiz curso de teologia, só está faltando TCC para virar teólogo. Nesse ano, em nome de Jesus, eu finalizo isso para poder pegar meu diploma de teólogo também. E agora, sim, mediante a misericórdia do Senhor, um cara que antigamente foi bêbado, né, mulherengo, aquela coisa toda, hoje na igreja tem um pequeno testemunho para dar muito legal. Eu lembro quando eu tive a hamburgueria, né, o pessoal aqui da TV, aqui, Larissa, Felipe, uma galera ligada lá com a gente, foi um período muito legal. Infelizmente a hamburgueria fechou, foi uma dificuldade financeira muito grande. E eu lembro do primeiro culto, quando eu voltei para a igreja. Foi um seminário lá do Espírito Santo, e eu lembro que nesse dia... Só é interessante lembrar que você não estava fora da igreja por causa de... sua decisão. Você estava muito intenso lá, trabalhando muito. Isso aí, boa, Lucas. Só para o pessoal entender. Não me desviei, eu esfriei, diferente, né? Então, assim, trabalhando todo final de semana, porque a hamburgueria era noturna, então a gente tinha ali o trabalho de domingo, e infelizmente não dava para ir ao culto. Aí, quando a gente fechou, voltamos. Eu lembro até hoje, assim, estava tudo escuro, a igreja tinha uma cruz vermelha, e o louvor estava de costas para nós. Foi algo diferente, né? O louvor de frente para a cruz ali. E eu tive uma experiência com o Senhor, minhas experiências com Deus são meio malucas, né? Do meu jeitinho. E o meu herói de infância era o He-Man.
como é que o He-Man pega a unção? Como é que é? Levanta a espada, né? Pelos poderes de Grayskull, não é isso? E aí o Senhor falou comigo assim, levanta a espada, varão. Levantei, pum, era a Bíblia. E ele falou, eis que renova o teu ministério. Foi um negócio, brincadeira, aquela coisa toda, mas foi muito do Senhor. E o meu ministério, o meu chamado é de mestre. E eu lembro de 6 meses depois daquilo, eu estava ministrando para os adolescentes de manhã, para os juniores à noite, dando aula para os novos convertidos e com o curso do Homem ao Máximo. E aí eu lembro de um filho de uma pastora lá da igreja, ele entrou na salinha e falou assim comigo, tio Vitor, eu só vim aqui hoje porque é você que está dando aula. Porque qualquer outra pessoa ficaria triste, eu vim porque eu gosto muito de você. E aí o Espírito Santo falou, lembra da unção? O mérito não é seu, é do Senhor. Então, assim, algo que, graças a Ele, eu tenho conseguido entender dentro disso, lá igual na liderança do Ministério dos Homens da Igreja, que é um desafio enorme. Um monte de homem mais velho do que eu, e tendo a oportunidade de ser líder, no pequeno grupo lá em casa também, que Deus tem movido, tem sido uma maravilha. Beijão pro pessoal do pequeno grupo lá, a galera show de bola, nossos amigos. Então, é entender que o poder vem do Senhor. É entender que é um versículo que eu nunca mais vou tirar da minha cabeça, e vem de Romanos 11:36, ele continua até o 12:3, né? Que é, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele é glória, somente a glória para ele, e amém. E aí fala assim que quão inescrutáveis e imensuráveis são os seus juízos. Quem será o professor de Deus, né? Quem ensinará como será o mestre do Senhor? E aí ele fala de transformar-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e não vos conformeis com esse século. E aí essa junção do 36 com do 11:36 até o 12:2 é que vai fazer esse entendimento que não vem de nós. Não vem de nós, porque muito do que a gente para ver depois de um certo tempo de caminhada, a gente já está há 12 anos convertido já, a gente não é tão mais criança na fé, a gente já, vocês 13, eu estou fazendo 12 agora em agosto, a gente aprende muita coisa, só que entende também que só vem do Senhor. Se não vier do Senhor, a gente não serve para nada, né? Assim, vaso de barro. Então, dentro do ministério, dentro de tudo que você trouxe, do entendimento do chamado, o que me faz hoje não ter fardo, e até estava conversando com o Nick antes aqui, não ter fardo de poder estar de frente, de poder entender as coisas, é o Senhor que faz. Eu estou de lado, eu só sou boca, ou eu só sou porta, ou eu só sou o livro, enfim, vem dele, a mão é dele, o entendimento é dele, o espírito é dele, eu só sou instrumento para que o Senhor possa fazer algo através da minha vida pela infinita misericórdia dele. É isso aí. Eu não sou assim, não. Não foi direto que eu comecei a servir, não foi direto que eu comecei a fazer algo. Vou até te corrigir, Vitor. Você falou assim, não foi igual o Nick depois de 5 meses que chorou. Eu fui chorar depois de 5 anos. Foi uma parada muito, assim... Lucas sabe dizer mais de perto, porque muitas vezes eu consolava ele, mas ele não me via chorar. Mas, assim, em tudo eu precisei de um tempo. E para eu entender, eu também precisei de um tempo. E eu tô para te falar que eu só fui entender isso mesmo há uns 3 anos atrás. E coincidiu muito quando eu comecei a me relacionar com a minha incrível namorada. Então, assim, Lara, eu te amo. Mas isso vale ressaltar também, porque eu só fui entender o meu chamado, e só fui, igual eu estava falando com vocês antes, até comentei com o Vitor também, eu só fui aceitar no sentido de estar conformado que era aquilo, vamos dizer assim, depois que eu entendi que eu não tinha controle. Porque eu achava que eu ainda tinha controle. Como eu falei aqui, né? Eu tinha controle do meu emocional, tinha controle sobre minhas reações, tinha controle sobre como eu ia me relacionar. Então, nessa época, foi quando eu entendi que eu não tinha controle. Então, eu comecei a pedir para Deus para falar assim, Deus, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero mais fazer o que eu quero fazer. E foi até nessa época que Deus me uniu com a Lara e foi aonde o meu ministério foi se fortalecendo. Tenho aprendido muito como que ministério, você honrou a Mari, e como que ministério é fortalecido através da união de homem e mulher. Como estou aí com plano de casar,
Já vale ressaltar que isso é uma coisa que a gente já vai aprendendo antes de casar, como que a mulher ela vem para somar na vida do homem. Eu vejo muito isso porque eu sei o quanto eu preciso desse tipo de coisa, como eu precisei da mamãe por anos. Quantos conselhos da nossa mãe, eles são perpétuos, porque quando a gente perdeu nossa mãe, eu tinha 15. E hoje eu com 28 ainda lembro de coisas que ela falava para nós que ainda funciona como algo que ela me falaria aqui agora. Então, eu precisei de um tempo. Então, os meus processos de ouvir, mastigar, entender. Então, foi um processo que isso foi através de oração, através de exercício, através de participação de pessoas na minha vida, não só a Lara, mas como a família dela, não só a família dela, mas como a minha liderança da igreja. Eu estava comentando isso também, o quanto a igreja e os líderes que eu tive foram importantes para isso, para me enxergarem e mostrarem aonde ali eu podia lidar melhor com minhas emoções. Então, foi um período longo, mas foi um período de fortalecimento mesmo. Não seria quem eu sou se eu não passasse por todos esses anos. Eu queria dizer que foi assim, né? Tipo, não, depois eu implantei um PG e depois já está aí com 100 PGs, mas não, eu acho que os maiores frutos que eu vejo que Deus fez foi dentro de mim primeiro, e eu creio que ainda os frutos visíveis e palpáveis vão vir com o tempo, igual o casamento. Amém. Mas com certeza tem vários frutos palpáveis que a gente vê, cara. Nós como irmãos temos visto vários frutos palpáveis, inclusive o Ministério de Adolescentes da Resgate, que está em peso aí com você sempre, e já enxerga o quanto você é um líder maravilhoso, um pastorzão. E assim, a mesma coisa com você, cara. Vocês são maravilhosos. Por isso que eu chamei vocês para estarem aqui no primeiro dia. Porque você que está em casa precisa entender o quanto é importante nós honrarmos nossa família. Independente de onde você está agora, se você vai começar um novo projeto, ou se você está tentando manter um projeto que você tem hoje, não esqueça de onde Deus tirou você, não, e quem estava com você no dia difícil. Porque hoje nós temos pessoas maravilhosas junto com a gente, mas no dia difícil, no nosso caso, foi a gente com a gente. E nesse dia, com certeza Deus firmou algo a mais no nosso relacionamento, acima de sobrenome, acima de qualquer outra coisa. Então você que passou por um dia mal ou está passando agora, dê muito valor a quem está junto com você nesse dia. Porque essa pessoa aí é um presente de Deus para vocês dividirem fardo, para vocês sonharem com novas coisas juntos, para quando você sair desse dia, você poder olhar para essa pessoa e ver o quanto foi bom ter ela ali do seu lado. Para a gente é isso, para a gente muita coisa que a gente passou é isso. Um dia que um estava um pouco mais para baixo, o outro estava para cima, a gente foi se complementando. Mesmo que a gente não morava junto nessa época, a gente morava sozinho, o Vitor morava em Linhares, também ficou muito tempo sozinho. Então a ideia maior foi que quando apertava, a gente sabia que a gente podia contar um com o outro. E um ambiente de liderança, um ambiente de amizades, um ambiente do reino é sempre assim. Não cobre que a pessoa esteja sempre com você, mas tenha sempre a percepção de que no dia mal ela vai poder estar auxiliando você, poder somar com você. Às vezes a gente fica querendo muito ser mimado, né? Que, nossa, eu quero que o Vitor me ligue todo dia. Eu quero que o Nick me dê moral todo dia. Pô, nem fez um todinho hoje, cara. Aí é tenso, hein? Poxa, por favor, hein? Mas no sentido de, poxa, no dia difícil eu sei que eu posso procurar, eu sei quem está comigo. É importante você saber isso. É importante você firmar bem isso. Quem está com você no dia mal. Então a gente está aqui contando para você como que a gente teve encontro com Jesus. Depois a gente contou para você como foi o dia que a gente aceitou o nosso propósito em Cristo. Agora eu quero dizer para você o seguinte, aonde você está? Pensa aí, você que está ouvindo a gente agora, independente do dia, independente da hora, independente do que você está fazendo agora, só para e pensa onde você está. Porque onde você está é muito importante, principalmente para onde você está olhando. É isso que eu quero deixar para você aqui agora no nosso bate-papo. Que você pare só um pouquinho de tudo que a gente está falando aqui, de tudo que você está escutando, que você pare só um pouquinho e pense, onde você está?
Porque onde você está agora é muito importante para ditar aonde você vai estar amanhã. Porque se você estiver num caminho que não é o caminho que Deus quer para você, você está só atrasando o seu dia, atrasando a sua vida. Agora, se você estiver no caminho correto, a gente está aqui para te incentivar. Continua. Talvez hoje ninguém falou isso para você, talvez hoje você passou um dia desanimado. Eu só estou querendo dizer isso para você aqui. Continua, vai firme, seja forte e corajoso. Levanta aí desse lugar, dessa zona e continua firme olhando para Deus. Agora, se você se sente num lugar perdido, eu posso te dizer com total convicção, um lugar perdido, de dúvidas, sem convicção, não é um lugar que Deus tem para você. Então, é isso que a gente quer deixar para você, senso de propósito, entender o quanto Jesus é intencional, entender o quanto que as coisas que a gente passa estão totalmente ligadas ao que a gente tem para viver no futuro. Tudo que nós passamos gerou senso de responsabilidade, gerou maturidade, gerou pessoas que entendem muito quem são, o que carregam. Isso não quer dizer que a gente não tenha dia que a gente também não está entendendo. Mas a gente sabe muito bem aonde a gente firma a nossa fé, aonde a gente pisa a nossa convicção. E isso é o que mais faz nossos dias serem ainda mais cheios de convicção e fé. A gente saber em quem a gente tem crido. Eu quero contar um pequeno testemunho para você. Dessa semana passada agora, eu estava lá em Maringá. E lá em Maringá eu pude estar com adolescentes ali, centenas de adolescentes. E numa noite, a gente estava numa festa da roça, e a gente estava passando por mato. Você ia se dar bem lá demais, você não ia passar por isso que eu passei, não. E nisso, eu vi que meu tênis ficou muito apertado, e eu fui e tirei o tênis para ver o que poderia ter acontecido. E meu pé estava parecendo um tatu-bola. Meu pé estava enorme. E eu pensando assim, eu não senti nada, não senti nenhuma picada de nada, não senti coçar, não senti nada, ele só inchou muito. E nisso eu fui na enfermaria lá, aí a doutora falou assim, gente, leva esse menino para pronto-socorro agora. Eu falei, deu ruim. Aí no que eu cheguei lá, olharam, aí me deram 3 remédios, fizeram eu fazer 2 exames, depois me deram uma vacina antitetânica, e ninguém me dava resposta nenhuma. Eu falei, hoje, irmão, vou arrancar meu pé fora. Só que aí foi chegando os exames e chegaram e falaram assim, olha, pode ser 2 coisas. Aranha ou cobra. Porque se fosse escorpião você teria sentido e seria uma dor fora do normal. E pela hora que inchou é isso e não sei o que, tal. Aí veio a moça da desintoxicação, um negócio assim, e falou mais algumas coisas. Aí na hora que desinchou um pouquinho, viram as marquinhas e era cobra. E falaram que era pela marca do dente, era uma cobra que só teria me picado se eu tivesse pisado nela. Aí eu comecei a falar de Deus para o pessoal do pronto-socorro. Falei, gente, a palavra já disse isso para a gente, que eu pisaria na cabeça da serpente. Isso aqui eu estou só seguindo o propósito, irmão. E comecei a falar no corredor. Meu tênis tinha ficado lá no evento. E no que não tinha ficado no evento, eu estava com a calça levantada, com o pé inchado demais, sem nenhuma meia, sem tênis, com um boné para trás, com um colete lá do evento, o pessoal achando que eu era doido, falando, você é de onde? Eu sou lá de Vila Velha, Espírito Santo. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui descalço de boné com esse colete? Eu falei, não. Falando que pisou numa cobra aqui em Maringá, sério mesmo? Eu falei, pois é, eu vim aqui para falar com vocês. Porque a palavra lá diz que eu pisaria na cabeça da serpente, eu quero envergonhar o diabo mesmo, vim aqui falar de Jesus para vocês. Aí nisso parou um cara do meu lado e, cara, foi como se eu conhecesse ele há muitos anos. Deus, ele assim, colocou a vida do cara assim no meu coração. Até o nome do cara. E nisso a gente foi conversando. Aí eu falei assim, cara, você confia em Deus? Ele falou, confio. Eu falei, então esse Deus que você confia está falando algumas coisas sobre você. Aí ele falou, parou, olhou assim. Eu falei, pois é, o Alessandro? Aí ele. Eu falei, pois é, você está fugindo da clínica de reabilitação, cara? Aí eu falei. Aí ele pegou, segurou minha mão e falou assim, eu sabia que Deus ia estar aqui, cara. Não queria vir. Mas eu estou fugindo da clínica de reabilitação e era o único lugar que eu poderia vir.
porque era um hospital onde não precisava pagar. Aí ele chegou lá, a gente foi, orou junto, ele pegou, voltou para Jesus, pouco tempo depois meu pé foi começando a desinchar, me liberaram de manhã. Aí na hora que eu fui embora, voltei lá para o evento dos adolescentes, falaram assim, ei, Lucão, como é que você tá? A gente achou que você ia morrer, cara. O pessoal me chamava de Jesus lá, por causa do cabelo. Aí chegaram e falaram assim, Jesus, que isso? O que você foi fazer lá? Eu fui cumprir minha missão aqui. Agora deixo vocês 12 aí para continuar. Porque tinham 12 meninos no meu quarto, estava cuidando de 12. Eu falei, eu vim cumprir minha missão, vou voltar junto ao Pai agora, e vocês continuam aí, tudo que vocês têm para fazer. Mas olha que interessante, de tudo que aconteceu, eu poderia muito bem pensar assim, poxa, primeira vez em Maringá, primeira vez no evento, primeira vez que eu poderia estar ali curtindo e tal, eu estou aqui, de pé para cima, olhando para o teto, num pronto-socorro. Só que isso aí a gente precisa muito, antes de pensar, antes de sentir, antes de doer, a gente tem que perguntar para Deus, e aí Deus, qual é desse negócio aí? O que tem para rolar aqui? Porque tem alguma coisa para acontecer aqui, eu não estou entendendo muito bem o que é, não. E da nossa vida, talvez algo que a gente mais aprendeu de tudo que a gente está contando aqui, que todos os três passaram, foi isso. O quanto que hoje, com a maturidade um pouco maior, lógico que a gente ainda tem muito para amadurecer, mas com a maturidade um pouco maior, a gente consegue entender que tudo que vem para nós é porque tem algum propósito específico e a gente pode muito bem perguntar antes para Deus o que é para que sofra menos, para que venha doer menos, para que a gente possa usar da melhor forma e crescer o máximo que a gente pode com essa situação. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que esse seria talvez do top 3 aí, aprendizados maiores, esse com certeza estaria ali no meio. E para a gente caminhar um pouco para o fim, só para você achar que a gente está terminando, a gente vai ficar mais umas 3 horas conversando aqui, eu quero muito abrir para vocês responderem uma pergunta, que foi a única pergunta que ficou no meu coração para a gente poder responder hoje aqui. A pergunta que mais ficou na minha mente, eu falei, nossa, eu preciso conversar isso com eles. Porque eu sempre falo para as pessoas que têm um atributo de Deus que sempre chama mais a atenção de alguém. Seja cantor, seja pregador, seja o que for, sempre a pessoa gosta de cantar mais sobre um assunto. Ela gosta de pregar mais sobre um assunto. Você vê a Laura Sogués, ela gosta de falar sobre alívio, descanso, renovo. Se você vê o Luiz Hermínio, ele fala sobre unção, prega sobre unção. E a gente? Para mim, com certeza, Deus como um pai. Paternidade de Deus é algo que eu amo, é algo que eu prego, eu canto, eu falo, eu sonho, é esse assunto. E para vocês? Qual é o atributo de Deus que mais, talvez é o que, assim, deixa você desnorteado? Fala, Deus é pai, Deus é pai. Deus é justo. Irmão, Deus é justo. E pega você assim, qual é o atributo de Deus que você olha e fala, esse atributo é o que mais me ensina? Lucas, não entendo que é um atributo, mas o assunto que ele me trouxe é de entendimento de identidade. A palavra identidade é algo muito forte dentro do meu coração e foi quando eu me encontrei. Foi, sei lá, uns 2 anos atrás, meio da pandemia, num trabalho que eu estava, que não foi muito bom, e eu me lembro de retornar a ter muito momento secreto, né? Aí o testemunho do momento secreto é engraçado, o povo vai rir, mas eu acordo, aí vou pro troninho, faço meu devocional e eu deixo a luz apagada do banheiro, assim, apagada. Minha esposa está dormindo, os cachorros estão dormindo, tá tudo apagado. Aí depois eu vou tomar banho, continuo com tudo apagado, a luz do banheiro está apagada. Aí não tem som, né? Tá todo mundo quieto. Não tem visual, porque está tudo escuro, literalmente escuro. Aí depois que eu termino de tomar banho, que eu me sinto limpo, eu paro para orar. Aí eu vou e sento no chão do banheiro, tudo escuro, o chuveiro bate, e aí eu entendo que eu consigo me libertar. E há um entendimento que a gente aprendeu na igreja lá, que eu sou um espírito, que tem uma alma e habita num corpo. E aí eu entendo a conexão de cada item desse, da minha personalidade / identidade / o que Deus me criou, que o meu espírito, ele se conecta com Deus Pai. E por isso que a palavra fala que o Senhor procura aqueles que o adoram, e adoram em espírito e em verdade. O meu corpo se conecta com Jesus. Jesus veio à Terra para poder nos salvar. E fala que no fim, ele vai, a igreja vai ressuscitar e vai com o corpo lá para cima, com o corpo glorificado. E o mais importante durante esse período todo da nossa salvação,
o Espírito Santo que me conecta com a minha alma, que é onde tem um problema. Por isso que fala, né, que Jesus foi e deixou o Consolador, que estaria conosco até o fim dos séculos. E aí, quando eu parei para poder entender isso tudo e conseguir, hoje eu consigo falar com Deus, entendendo cada pessoa. Quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus. Então, na hora da minha oração, eu sou meio metódico, meio enjoado. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo me leva ao Pai. Eu começo assim. Pode ser meio maluco? Pode, mas dentro do meu entendimento rola e funciona. E aí eu paro ali, reclamo, converso, falo com o papai, ele fala comigo, etc. E no fim, depois que eu terminei tudo, eu peço ao Senhor, Senhor, o que eu preciso ouvir para o dia de hoje? O que eu preciso parar para ouvir? E no dia que eu não faço, meu dia não funciona. Meu dia não funciona. Hoje foi um dia para demonstrar nenhuma perfeição, que eu não parei. Eu estava muito cansado de ontem, etc. e tal. Compartilhei com vocês que eu estou com uma dorzinha no braço. Eu não parei para fazer meu tempo de oração. Mas, por exemplo, na sexta-feira que eu parei, ele falou algo que eu tive que compartilhar com a Mari, que era algo que a gente precisava conectar no casamento. E ele deixou muito claro, assim, muito claro. Vem no ouvido assim, filho, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. É muito surreal. Então, se for para colocar assim, não é um atributo, mas é algo que me conecta a esse entendimento da identidade de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dentro do meu coração e dentro do que eu sou. Isso faz muito sentido para mim. Em qualquer outra etapa da minha vida eu falaria que Deus é justo. Sempre falei. Mas hoje eu tenho entendido que Deus é suficiente. Eu vejo isso em tudo, assim. Eu vejo isso quando eu penso, né, na minha vida ministerial, no meu relacionamento, no meu trabalho. Quando eu estava até dividindo aqui, quando a gente começa a almejar mais do que a gente deve almejar, a gente fala, poxa, mas eu não preciso, eu já tenho o suficiente. Por quê? Porque Ele é o suficiente. Ele já proporciona para nós o que é suficiente. Então, assim, eu acho que o maior atributo de Deus que fala comigo hoje é ser suficiente. Porque quando a gente fala sobre um Deus suficiente, a gente fala sobre um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que é Pai, um Deus que é amor, porque essas todas as características ele demonstra quando a gente fica ausente de necessidade, né? Então, assim, eu tento ao máximo reclinar para essa característica. Quando eu estou um pouco mal, doente, eu falo, amém, cara. Deus me dá o que é suficiente. Então, é isso, vai passar, eu já tenho o que eu preciso, então, amém. Então, acho que é isso, assim. É até interessante você contar a experiência que você teve recente aí, da paralisia e tudo mais, para entender o quanto que isso aí firmou no seu coração sobre suficiência. Resume aí, porque eu sei que é muita coisa, mas... Igual o pastor, quando falou para dar o testemunho, falou 2 minutos, eu dei 13. Foi lindo. Então, dia 25 de abril, eu acordei com o meu rosto paralisado, não entendi nada. Olhei no espelho, não conseguia rir, não conseguia piscar meu olho, não conseguia nada, nem falar. E ali a gente foi tentar achar um diagnóstico para as coisas. Eu fui no dentista pensando que tinha sido um siso, que não tinha nascido ainda, podia ter pegado o nervo, sei lá. Depois de tempo, isso foi numa segunda-feira, isso foi no domingo para segunda-feira. Na quinta-feira só que eu tive o diagnóstico, que foi uma paralisia. E aí a paralisia, o médico chegou para mim e falou assim, então, esse tratamento é de 6 meses. Aí eu comecei a chorar muito. Chorei muito. A única pessoa que viu foi o Lucas, porque ele tinha me levado no médico. Aí eu chorei muito dentro do carro. Na hora que eu saí do carro já estava pleno de novo. Mas assim, chorei muito dentro do carro. E o cara falou isso aí, 6 meses de tratamento. E, poxa, eu trabalho com comunicação. Exerço ministério dentro da igreja. Eu canto, isso é o de menos. Eu beijo a boca da minha namorada. Pensa só, tem muitas coisas valiosas aí que a gente não pensa direto, mas são coisas que a gente precisa. Até rir, né? Eu preciso rir, eu precisava beber água, eu não conseguia. Então, assim, isso aconteceu e teve um detalhe em específico que o médico falou, foi assim, para começar a ter pequenas evoluções, desde pequenos sinais, são 21 dias. Depois de 21 dias, você vai começar a ter um sinal de melhora. Só que nisso aí, é difícil contar rápido, mas aí isso é muito difícil. Mas isso foi numa quinta-feira o diagnóstico, na sexta-feira de madrugada eu tentei tocar, eu estava tentando tocar uma música, assim, tocando violão, dedilhando,
e Deus me deu uma canção. Eu escrevi essa canção, gravei essa canção em 3 minutos, eu gravei o áudio e não parecia que eu tinha nada, eu tinha conseguido cantar normalmente. Gravei o áudio, por sinal até postei essa semana lá no Instagram, depois de 3 meses. Sigam lá no Instagram, Nick Mendanha. Depois de 3 meses criei coragem, mas aí eu gravei aquele áudio e depois daqueles 3 minutos que eu gravei, eu voltei a ficar calado, eu não conseguia falar mais nada, foi só aquele 3 minutos, foi algo assim, incrível de viver, mas ao mesmo tempo muito ruim de ter voltado a piorar. Eu senti assim, poxa, então eu vou ficar bem só enquanto estiver cantando? Começar cantando e falar, bom dia. Exatamente, bom dia, ainda não melhorei. Então assim, aconteceu isso e eu fiquei muito intrigado com aquilo, só que no domingo, isso foi numa sexta, no domingo eu fui orar à noite e Deus me deu uma visão que eu estava num jardim muito bonito, muito bonito. É muito gostoso lembrar isso. Que eu estava num jardim muito bonito e eu me via nesse jardim e eu estava bem. Meu rosto estava normal, eu estava feliz, estava sorrindo e Deus falou claramente comigo assim, é assim que eu te vejo, não é a forma que você está se vendo no espelho. Aquilo ali foi a hora que eu tomei posse da minha cura, eu falei, olha, eu não vou reclamar mais, eu sei que eu vou ser curado, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, eu estou curado. Eu não chorei mais, não reclamei mais. E como o médico falou que era um diagnóstico de algo que eu só seria recuperado em 6 meses e que ia começar em 21 dias, depois de 21 dias foi o dia do meu testemunho na igreja, onde eu já estava curado. Então, assim, glória a Deus por isso, foi uma coisa que, como eu falei, Deus tem me ensinado sobre suficiência, e eu sei que a nossa declaração de fé, ela move mesmo, a fé vem para mover, não só mover o exterior, mas vem para mover o interior. Então eu sei que eu precisei daquela convicção para viver a cura. Então, assim, o que são 6 meses se Deus pode fazer em 21 dias? Ainda teve a questão da laser terapia. É verdade, eu tenho que honrar aqui da proposta de emprego. Exatamente, eu tenho que honrar aqui a família da minha namorada, a minha namorada, você também, todo mundo que ajudou bastante. Eu fiz tratamento de laser, foi uma coisa assim absurda, mas que isso fez com que em 21 dias eu estivesse bem, eu estava lá já dando testemunho, rindo, brincando, mas glória a Deus por isso. E nesse meio tempo, e eu ainda estou num novo trabalho, não dá para contar todos os detalhes não, mas assim, algo que veio como uma bênção muito grande na minha vida. Então, tudo que a gente vive, a gente acha que vai viver isso aqui, aí Deus vai lá e mostra isso aqui pra gente, né? Então, é isso aí. Glória a Deus, é isso. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Talvez, se você pudesse tirar algo para você ir pensando nessa noite, no seu tempo aí de devocional, para você dormir em paz, tranquilo, depois você tomar o seu todinho, né? Porque senão não tem como dormir em paz. Para pensar qual é o atributo de Deus que mais chama a atenção. Você está conversando com 3 pessoas que riram com você, choraram com você, brincaram, fizeram piadinhas de tio, porque esse é um clima familiar. Eu falei, a gente está no churrasco aqui, a gente está batendo um papo, é isso que você vai ter aqui toda semana, esse clima bem descontraído, mas que te gera algo para se pensar. A gente não quer só entregar algo da parte de Deus para você. A gente quer que você tire um momento agora seu para que você possa gerar com Ele. Que você possa ouvir a voz dEle. E se eu puder te incentivar com algo, eu quero te incentivar com isso. Para pensar qual é o atributo de Deus que mais te chama a atenção. Porque provavelmente isso que mais chama a atenção é a resposta para tudo que você pode estar passando. Porque tudo que mais me transformou em Deus é totalmente ligado ao atributo que eu mais amo de Deus, que é a paternidade. Tudo que mais encontra Ele é relacionado ao atributo que mais chama atenção. Assim com Ele é a mesma coisa. Não é sinal de que Deus só vai se revelar através desses atributos. Não. Mas a nossa principal decisão tem a ver com o atributo que mais chama atenção da parte de Deus. E se a gente pode deixar algo para você, fica com isso. Reflita um pouco sobre isso. Talvez isso seja o começo de todas as respostas que você precisa ter da parte de Jesus. Todas as respostas virem a partir do que mais te chama a atenção nele. Porque ele vai se revelar como uma resposta para o que você precisa. Deus é a resposta para todas as coisas. Ele vem para mostrar que existe um vazio no seu coração, que ele mesmo sendo infinitamente grande, ele é do tamanho certinho para ocupar isso aí e não sobrar mais nada. Então, guarda isso no seu coração. Eu quero deixar essa palavra para você, que você possa deixar Jesus ser a resposta para o que você está precisando.
Você pode muito bem firmar e colocar Jesus nesse espaço, nesse buraco negro do seu coração, ou nessa simplesmente falta de vontade e de paciência de esperar uma resposta. Firma sua convicção, mesmo que você não veja agora. Jesus é a resposta para todas as coisas, independente do que você está passando. A resposta começa sempre por Ele. Ele vai, com certeza, transformar a sua vida à medida que você reconhecer isso na sua história, na sua caminhada. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. Se vocês quiserem deixar alguma coisa para a galera que está nos ouvindo, a galera que está ouvindo aí um outro dia, um outro momento, ou a gente, depois que a gente escutar, depois de um tempo, falar assim, nossa, como esse cara está me abençoando. Oh, sou eu. Às vezes a gente precisa se ouvir, né? Mas deixa aí uma mensagem para a galera. Eu vi uma frase essa semana, eu anotei no meu celular, que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, que é o pior do que passar por o inferno, por uma situação que a gente julga que é o inferno, é querer permanecer no inferno. Então, assim, é lógico que o mérito é de Deus que nos alcançou, mas existe aquilo que a gente atende ao chamado de Deus. Então, quando a gente quis sair daquela situação, quando a gente quis a cura, quando a gente quis de fato assumir essa identidade, foi quando as coisas se moveram. Então, às vezes o inferno que você está passando é exatamente porque você ainda não quis sair dele. Então, que Deus gere forças no seu coração para que esse inferno possa passar, para que isso de fato não seja um lugar que você permaneça, mas vire um aprendizado. A gente estava ouvindo ontem, né? Falando de faça você mesmo sempre, né? Aquela coisa toda. Ontem eu e meu amor, a gente estava pintando a casa e veio um louvor que marca muito para mim, é o Ser Valente. E aquele louvor, ele fala de que ele desaprendeu a ouvir o som da boca de Deus. Só que quando ele volta a ouvir, ele dá ouvidos a aquilo, ele entende que ele pode através da coragem. E ontem na igreja falou que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, etc e tal. E a gente está colocando aqui 3 pessoas incapacitadas que Deus usa. Da onde a gente saiu de todo esse testemunho de tristeza para o que Deus tem feito. Então, assim, se puder deixar um recadinho, tenha coragem. Bota a mão para fazer. Não vai ser você que vai fazer, vai ser Deus. Mas precisa falar igual Isaías lá, né? Eis-me aqui, Senhor. Homem de puros lábios, num local de lábios impuros, mas ele vem e traz a tenaz e bota um anjo, querubim, serafim, qualquer um que tiver aí, mas faz. Tenha coragem de colocar, sem medo, sem olhar para dentro de si mesmo, porque eu acho que o grande problema é na hora que olha para a pequenez, para a dificuldade, o trem não roda. Então, incentivar, faça. Tem um chamado, tem alguma coisa, tem algo que Deus está no teu coração, seja dentro da tua casa, seja num chamado ministerial, seja no teu trabalho, o que for, faz. Coloca a mão no arado que o Senhor vai honrar. Mesmo porque se você estiver em casa falando assim, mas eu não sou capaz, parabéns, você é cristão, você entendeu. Porque se você falar que você é capaz, é a hora de repensar mesmo. Então, Deus abençoe você, que você possa ser abençoado através de tudo que nós geramos aqui. Toda semana a gente vai estar junto, compartilhando e gerando juntos o quanto Jesus é bom, o quanto Deus tem feito coisas maravilhosas em nós e através de nós, e que possa isso chegar para mais pessoas. Se você sabe, pessoas que tiveram algum compromisso agora, não conseguiram se conectar com a gente, não conseguiram responder a sua mensagem, pega esse link aí depois e manda para essas pessoas, para entenderem como Deus tem feito e operado não só na vida delas, mas na vida de outras pessoas também, em áreas completamente diferentes. Porque eu costumo falar que outros Lucas precisam saber o que Deus fez com o Lucas. Outros Nicolas precisam saber o que Deus fez com... O Nicolas não, né? Com o Nick. Outros Vitor precisam saber o que Deus fez com o Vitor. E assim a gente vai gerando juntos e entendendo o quanto o coletivo, a unidade, tem nos abençoado, e saber o que Deus fez no outro pode gerar mais fé em mim, pode gerar mais convicção em mim. Então, que Deus possa abençoar você através desse start que a gente está dando nesse projeto, nesse programa, para que nos próximos você continue escutando sobre coisas que Deus faz, áreas que Deus transforma, emoção que é completamente gerada por Deus, é uma vida realmente baseada em propósito e aceitação de Jesus, de tudo que Ele tem para nós. Amém? Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada, nada melhor do que começar uma semana aí gerando coisas juntos, batendo um papo,
e que você possa ouvir a voz de Deus hoje, refletindo qual é o atributo de Deus que mais chama a atenção. Ele é a resposta para o que você está passando. Seja um momento de alegria, seja um momento de dor, seja um momento de dúvida, Jesus é a resposta para todas as coisas. Deus abençoe você, que esse programa seja uma bênção na sua vida, esse é o nosso principal intuito. Se você quiser continuar acompanhando, continue mesmo acompanhando todas as programações da nossa TV, porque eu tenho certeza que cada programação tem algo para te oferecer de bênção da parte de Deus, porque existe algo que flui em cada um de nós que tem algo em comum, Jesus. Então, não crie expectativa só no que o Lucas, o Vitor, o Nick tem para fazer. Crie expectativa no que coisas que têm propósito podem te oferecer através da presença de Deus. Deus abençoe você, fica na paz e até semana que vem.